novamente para mais uma das nossas apresentações marotas e bacanudas aí do Porto Arts. Dessa vez o tema, como vocês estão notando aí, vai ser Ocidente versus Oriente, né? Nós vamos dar uma olhada aqui em diversos pontos bem interessantes, tentando encontrar aspectos, né, e pontos que possam diferenciar ambos lados, né, do globo aí. E tem também, no início vai ter uma parte bem teórica, assim, a gente vai tá dando uma olhada em diversos eventos, assim, diversas histórias, mas mais pro fim a gente vai poder ter uma parte mais visual. Então, sem mais delongas, né, porque hoje a aula tá longa, eu vou começar aqui. Em primeiro lugar, eu queria, né, comentar brevemente sobre o motivo da gente ter escolhido esse tema, né, que ele não tem assim total relação com o desenho em si, né, mas até a narrativa tem um pouco mais nesse sentido. Mas basicamente, né, eu tava tendo esses insights por causa desse rapaz aqui, né? O nome dele não é, mas ele se autodenomina Sudo Steph no YouTube, né? Esse cara aqui, ele andou sumido aproximadamente 3 anos atrás. Esse cara sumiu e eu fiquei completamente desolado. A minha vida começou a fazer menos sentido porque eu adorava os vídeos desse cara. Ele fazia ótimas análises, principalmente de Evangelion. Tem muito vídeo de anime no canal dele, e ele sempre fazia umas análises bem parciais e comparativas, né? Tem um vídeo muito bom dele em que ele faz uma relação entre Evangelion e religião cristã, então sempre achei bem bacana esse aspecto analítico dele, né? Em segundo ponto, muito também do que fez eu pensar nessa aula foi conversas que eu tive com os alunos, né, do Porto Arts, em especial o Eduardo e o Rauli, né, porque nós estávamos comentando sobre jogos. O Eduardo estava interessado nesse novo jogo que vai sair, que é o Scarlet Nexus, e eu por acaso lembrei, né, de da capa do jogo, que a gente vai inclusive estar dando uma olhada lá pra frente. Também comentei de Pokémon, né, as diferenças que tem da América, né, e do jogo original, que é japonês, pro Howley. Em terceiro ponto tem esse cara aqui, que ele se autodenomina também Robin Gaming no YouTube. Ele é o maior fanboy que eu conheço da série Uncharted, né, que é da Naughty Dog, que por acaso é a mesma empresa que criou, né, o The Last of Us. E não muito tempo atrás, acho que questão de 2 semanas atrás, o The Last of Us 2 acabou fazendo aniversário de 1 ano, e ele faz uma análise também bem interessante e bem imparcial, né, sobre o legado que o jogo deixou pra gente. E eu achei interessante, né, que ele comenta que um dos legados que o jogo deixou ainda está fomentando uma discussão entre 2 polos, né? E é curioso porque, coincidentemente, na mesma época, assim, na mesma semana, no próprio grupo do Porto Arts, teve uma discussão lá do Ricardo e do Caprara. Se vocês estão no grupo lá, vocês devem ter visto, né? E realmente é bem interessante como essa distinção, né, de opinião que as pessoas têm pode ser muito frutífera em diversos aspectos. E em quarto lugar, tem também uma outra questão que foi numa aula do Ricardo que eu comentei. Nós estávamos combinando de fazer um exercício sobre thumb, e o pessoal estava escolhendo um tema e acabou caindo The Witcher. E acho que alguém perguntou para mim se podia ser, e eu me manifestei dizendo que eu não achava muito interessante porque eu não tinha muita afinidade. Aí o pessoal, sei lá, começou a me zoar lá, me chamando de otaku fedido. Aí eu pensei, não, peraí, eu não consegui me expressar muito bem, então acho que aqui eu vou ter uma segunda chance para poder tentar deixar um pouco mais claro o meu ponto. E, por fim, a mais importante de todas de forma alguma pensem que a ideia de versus aqui, tá, é algo como um conflito ou um choque, né, para ter um vencedor ou um perdedor. Aqui a gente vai estar fazendo uma análise comparativa, tá, justamente para ter uma noção maior, né, de como é que ambos os polos aí se comportam.
E então não é Sega versus Nintendo ou vice-versa, né? Isso aí já passou os anos 90, já teve bastante disso. Eu acho que a gente pode ter uma opinião mais pacífica em relação a isso. Buenas. Começando aqui pela parte teórica, sempre de praxe o textinho que eu coloco no início, né, para depois a gente começar a ver a imagem. Dissonância de valores, tá, gurizada? Eu vou ler aqui, como eu sempre faço. Tropos são denominadores comuns. Seus espectadores os reconhecem, riem deles ou reclamam deles, mas a maioria de nós pode adivinhar de onde eles vêm, especificamente quais valores culturais estão incorporados ao tropo. Infelizmente, alguns tropos simplesmente não podem ser transportados, ou envelhecem ou não envelhecem muito bem, né? Eles estão bem em seu território, onde todos os entendem e sabem em que sistema de valores estão baseados. Quando esse tropo faz a viagem para outro país, no entanto, fica enjoado, entre aspas, no caminho, chegando ao porto parecendo nitidamente desgrenhado e se encontrando entre estranhos, que não têm ideia do que ele está falando. Isso tem muita relação com algo que eu já vi o Ricardo também comentando na aula para vocês, sobre o desenho ser uma experiência de troca, né? Isso se expande para diversos outros campos, né? Eu trouxe aí, tem alguns exemplos aí de filme, de fantasia, né? De comida local, onde cada ser humano, né? Dependendo, inclusive, do lugar onde ele vive, né? Ele vai ter experiências distintas que não necessariamente nós vamos reconhecer, né? Então, a gente tem que estar um pouco atento a isso, né? Para poder ter um pouco de noção disso, né? Poder saber que às vezes as coisas vão parecer um pouco alienígenas para nós, mas que isso não necessariamente é algo ruim ou necessariamente algo bom também, né? Outro ponto que vale a pena comentar e vai fazer bastante sentido mais para frente, né? É uma questão em que envolve a religião, né? Por bem ou por mal, né, a religião ela cumpre um papel social muito importante quando a gente analisa o mundo, basicamente, né, os povos que habitam nele. E aqui tem alguns gráficos, não sei se dá para ver direitinho, né? Esse aqui é da América, basicamente, né? E aqui a gente consegue notar, né, que uma parcela bem significativa da população norte-americana ali por 2003 eram cristãos, né? Hoje isso é um pouco menor, né, mas ainda continua sendo bem dominante, né, a ideia da religião cristã, né, aqui mais para esse lado, enquanto no Oriente, né, predomina bastante outras religiões, ou filosofia de vida, como vocês quiserem chamar, que acaba girando em torno do shintoísmo e do budismo, né? Aqui é ainda maior, né, porque lá o pessoal tem também é comum lá eles praticarem ambas, né, ambas filosofias, ambas religiões. Então, como eu disse, isso aqui eu vou puxar mais lá para frente, mas por enquanto fiquem com isso guardado, tá? A gente segue aqui. Buenas. Um dos primeiros pontos que vale a pena comentar, né, nessa questão de tentar encontrar uma diferença, né, primeiro deixar claro que, apesar de tudo, né, tem muita semelhança, né, antes da diferença chegar. Então, muitas histórias, tanto norte-americanas quanto japonesa ou chinesa, enfim, né, lá pro lado do Oriente, tem premissas muito parecidas, né, com filmes de grande sucesso, vamos dizer assim, ou filmes que são considerados populares, né. Então, sempre não, mas normalmente pode girar em torno de algo como guerreiro contra uma entidade monstruosa. Aqui tem o exemplo do Hunger Games, que acho que aqui é Jogos Vorazes, algo assim, e o Battle Royale, né, que são jovens obrigados a matar uns aos outros. A mesma ideia aqui com o Apocalipto e a Guerra das Flechas, né, de um lobo solitário tentando fugir de invasores. Então, em ambos os lados, né, você vê que tem já ideias muito semelhantes, né, e que enfim, são bem
bem contrastantes justamente por causa disso, né? Agora, se a gente for tentar encontrar algo que difere, a gente vai acabar caindo um pouco nisso, né? Que são histórias mais antigas. Acredita-se que, né, essas duas histórias aqui funcionam mais ou menos como as raízes, né, do que moldaram todas as histórias que vieram mais para frente do Ocidente e do Oriente, né? Sendo aqui no Ocidente a Odisseia e lá no Oriente a Jornada ao Oeste, né? E ambas as histórias também possuem, né, uma semelhança bem gritante, assim, porque ambas giram em torno de um protagonista numa jornada, né, numa quest, enfim. Ambas têm diversos eventos interessantes acontecendo, né, enquanto essa jornada acontece, e ambas têm intervenções divinas, vamos dizer assim, né, ali com a Odisseia sendo os deuses gregos e a Jornada Oeste tendo um pouco mais de relação ali com o shintoísmo, né, com as diversas outras entidades que eles têm lá, né. E acredita-se que também uma das diferenças, né, entre essas duas histórias é como se percebe a ideia do companheiro, né. Companheiro é uma palavra que eu acabei escolhendo aqui para traduzir, né, a ideia de nakama, né. Nakama é uma palavra japonesa, né, então ela não tem uma tradução muito muito ideal para cá, né. Ela seria ali até comentando, né, algo entre um amigo e um companheiro de jornada, né, ou um grupo de pessoas comprometidas a realizar o mesmo objetivo, né. E analisando, né, na jornada oeste, narrativamente falando, né, cada membro na cama seria, em tese, único e especial, né, com habilidades ou personalidades que suportam ou contrastam o personagem principal. Isso também é um tropo comum, né, que é autodenominado essa Five-Man Band aí, mas isso a gente pode ver em outro momento, né. Comumente cumprem parte integral na história e ajudam a construí-la. Normalmente são personagens desenvolvidos com arcos e jornadas próprias. Enquanto na Odisseia, né, o Ulisses, né, ali, o Odisseu, possui soldados que o acompanham, no entanto, em tese também, nenhum deles não possui nenhum grande companheiro, né. Acaba sendo mais um grupo de soldados sem nome que o segue por causa de seu dever. No fim da história, o Odisseu, né, Ulisses acaba sozinho e com a morte de seus companheiros sendo tratada como uma guinada na escala de perigo para o próprio protagonista, né, para o próprio Ulisses, e não como um drama individual de cada personagem. Também, né, é comentado aqui que a jornada pro oeste seria como se a morte de cada integrante fosse uma experiência de partir o coração, enquanto na Odisseia os personagens coadjuvantes, né, eles servem mais como ferramentas, né, ou um degrau para o próprio protagonista, né. Dando seguimento. Aqui tem um exemplo que, graças ao Rafael, né, a conversa que eu tive com ele foi bem interessante, e ele comentou isso que é uma ideia interessante, né, como para poder notar como é que isso se comporta um pouco hoje, né. Eu imagino que vocês conheçam, a maioria aí pelo menos deve conhecer o Batman, né, e em determinado momento criaram um sidekick para o Batman, né, um companheiro para ele que é o Robin, para poder subtrair um pouco essa ideia sombria que o Batman representava, né. O Robin é esse personagem colorido aí, com um apelo mais jovem, né, quem sabe, suponho eu, né, na época, para tentar atrair um público diferente. Então ele tem bastante essa ideia do Nakama, né, implementado nele, né, porque ele justamente serve de contraponto para o Batman, né. No entanto, que nem quando no entanto, como o Rafael comentou, né, é interessante também notar que na medida em que esses personagens, né, normalmente de histórias de comics, né, eles acabam provando seu valor, né, acabam ganhando popularidade, eles acabam se descolando, né, e tendo as suas próprias aventuras, né, suas próprias histórias com os seus próprios, enfim, personagens secundários, né, e coadjuvantes. Então, é muito interessante isso.
Em contraponto à ideia, né, do comics norte-americano, eu trouxe um exemplo aqui de mangá que eu também conversei com o Rafael, né, e também mais ou menos chegou nessa conclusão, de como nesse mangá, né, que é o Hajime no Ippo, né, que lida com uma jornada dos personagens no mundo do boxe, né, como no Ippo, boa parte dos personagens, né, eles têm uma escala bem horizontal, né? Então, eu costumo dizer que o Ippo é um mangá onde tem vários protagonistas, né? E o autor, que é o Morikawa, né, ele faz questão de lidar com isso dentro do mangá, né? Os outros oponentes que o Ippo enfrentou, né, em algum momento têm as suas próprias sagas pessoais, né, dentro do mangá, são investidos vários capítulos, né, para eles próprios. Nas próprias ilustrações do Morikawa, ele faz questão de sempre colocar o Ippo junto, né, dos amigos dele, né, dos companheiros dele, sempre nesses vultos. Cada inimigo, cada oponente que o Ippo enfrentou, né, tem um peso na jornada dele, comumente são lembrados, né, até atualmente no mangá, muitos deles já estão à frente do Ippo nesse sentido, né, ele até um pouco ficou para trás nesse sentido, mas enfim, todos eles têm jornadas bem paralelas, digamos assim, dentro do mangá. Bom, outra questão aqui, né, de diferencial, né, que colocam entre a filosofia, né, herdada da Odisseia e da Jornada do Oeste, é que o Oriente ele tem também uma tendência a transformar os inimigos em companheiros, né? Quem cresceu vendo anime sabe disso, né? Dragon Ball é o exemplo máximo dessa ideia, né? Onde praticamente em toda a saga o Goku ele acaba, é, vamos dizer assim, convertendo um dos inimigos dele para ser um companheiro de jornada, né? Então, até nessa própria imagem aí, acho que tem um de cada saga, com exceção do Majin Buu que não tá aí, mas o Freeza, os androides, o Piccolo, até o Bills, né? Eles acabam tendo essa simpatia pelo protagonista. A mesma coisa acontece com o Yu Hakusho, né? Os companheiros dele também todos já tiveram embates com ele e acabaram se tornando um grupo. E também outro ponto aqui que é interessante comentar desse slide é como o tempo também traz mudanças nesse sentido, né? Porque até aqui nada disso acaba sendo, como se diz, não acaba sendo específico, não acaba sendo próprio do storytelling oriental, né? O Ocidente já acabou se apropriando muito disso, né? Esse exemplo daí dos mercenários desse filme aqui também é um exemplo bom de como a gente tem exemplos aqui no Ocidente de histórias onde a ideia do parceiro, né, do Nakama, também está implementado, né, onde cada um dos personagens aqui também tem a sua própria personalidade, né, a sua própria jornada pessoal, sua própria habilidade específica, e todos eles contrastam uns aos outros, né. A mesma ideia acontece na série dos Velozes e Furiosos, e nessa aqui, ainda mais especificamente, a gente tem o personagem aqui, que é o Shaw, né? Acho que é Deckard Shaw, o nome dele, não estou lembrado agora, onde ele também começa como inimigo, né? E acaba se tornando, vamos dizer assim, um companheiro, né? Um aliado dos heróis na história, né? Então, tu vê, as coisas vão... um lado acaba aprendendo muito com o outro nesse sentido, né? Indo mais a fundo, né, para tentar encontrar uma diferença, né, entre ambos os polos, a gente chega nisso daqui, né? Death Note, um mangá que fez bastante sucesso, tanto no Japão, fez bastante sucesso no Japão e acabou vindo para cá, né, também fez bastante sucesso aqui, acabou recebendo um filme, né, live action, para esse lado, né? Hollywood, enfim, Netflix aí no caso, acabou transformando a história do mangá, né, num filme. E é interessante notar como aqui existe uma questão que chamam, né, de filosofia cultural aqui, né? Porque o que acontece no mangá, né, do Death Note, para quem não sabe, a história gira em torno de um estudante do ensino médio que acaba tendo acesso
a um caderno que tem poderes divinos, né? Cada nome que ele escreve nesse caderno, cada pessoa, né, que tem o nome escrito nesse caderno vem a falecer. Então, lá no Japão, né, o Light Yagami, que é o protagonista, ele tem um semblante, né, um estereótipo, podemos dizer assim, de um estudante perfeito, né? Ele, além disso, ele é atlético, ele tem notas altas, né? Ele é competente socialmente e ele é atraente. Então, também a maneira como ele lida, né, com a questão do caderno que ele recebe é tentar impor ao mundo, né, os ideais que ele tem e recriar o mundo à própria imagem dele, né? Ele tem uma ideia de querer impor dominância, né? Enquanto, né, quando a história foi traduzida para cá, o único estereótipo, né, que encaixava dentro da ideia de um estudante inteligente do ensino médio, aparentemente, né, acabou sendo essa do nerd esquisito, né? Porque o Light Yagami daqui, né, ele é quase o oposto, né? Ele é um cara com falta de confiança, ele é fisicamente fraco, ele é socialmente esquisito, ele é um covarde, né? Então, a ideia de Deus do Novo Mundo, do antigo Light, aqui acaba tendo muito mais um ideal de submissão, né? De dar às pessoas aquilo que elas querem e não de impor a vontade deles sobre as pessoas. Né? Em resumo, né, a ideia, né, que, onde cada lado, né, vê a hierarquia social do Light, né, em cada polo aqui, né, a popularidade dele acaba sendo quase inversa, né, porque aqui no Ocidente parece que o personagem acaba ficando embaixo, né, na escala social, na escada social, né, enquanto no Oriente a inteligência dele acaba colocando ele acima, né, na escada da hierarquia social. Enfim, ele também tem essas outras habilidades, digamos assim, né? Ele é um cara que tem conquistas físicas, mas isso acaba sendo muito mais um bônus, né? Aqui no Ocidente parece que isso acaba sendo um pouco mais valorizado em determinado sentido, porque se fosse também colocar outro estereótipo aqui, né, norte-americano, é de que na hierarquia social provavelmente quem ia ser popular seriam os estudantes que são os atletas, né? Isso também diretamente relacionado com uma questão de visão de mundo, né? Onde também popularmente retratado na mídia do entretenimento, né? Os grandes mestres, podemos dizer assim, orientais, são sempre gurus, né? Normalmente respeitados pela sabedoria que eles carregam, né? Enquanto aqui a gente aparentemente tem um apreço maior pela força física, né? Pelas conquistas do ápice físico, né? Que os personagens acabam desenvolvendo. Aqui mais à esquerda, né, tem exemplo de dois filmes, né, um dos trocentos filmes do Ip Man e o outro é o Mestre das Armas, se eu não estou enganado, né, onde você tem dois protagonistas orientais tendo um grande embate, né, colocamos assim um brucutu, né, um personagem que atingiu o ápice do desenvolvimento físico e eles acabam superando esse desafio, né? Como o Pablo também comentou numa conversa que eu tive com ele, o trunfo, né, desses filmes é acabar utilizando a disciplina espiritual, né, ou a técnica contra esses brutamontes, né? Poder counterar eles usando a força deles contra eles mesmos. Herança também do Rafael aqui, que me deu essa ótima dica, né, que isso é interessante quando a gente para analisar o Superman, né, que é um dos maiores ícones que a gente tem para esses lados de cá, né? E eu não sabia disso, né? Aprendi que ele foi inspirado nesse pessoal que fazia espetáculo em circo, né? Em específico nesse rapaz aqui, nesse moço de cima, que é o Sigmund Breitbart. Eu não sei pronunciar, mas tá aí o nome dele, que na década de 20 foi popularmente conhecido, vamos dizer assim, como o homem mais forte do mundo, pelo menos a chamada, né, do espetáculo dele era esse.
enquanto, novamente aqui, voltando para o Mestre das Armas, né, o protagonista, o Huo Yun-jia, não sei pronunciar também, ele, em contraste, né, dentro do filme, ele só acaba atingindo o ápice dele, né, quando ele acaba recebendo a iluminação, digamos assim, né, uma certa harmonia espiritual. Né, embora ele seja um guerreiro habilidoso, com habilidades físicas, a única maneira, né, com a qual ele vai fazer uma diferença, né, no mundo, digamos assim, é através desse autoaperfeiçoamento. Né. Isso também tem aqui um fato histórico, né, que evoca essa diferença de visão de mundo, né, e aí eu vou deixar para o Pablo comentar essa parte, que a gente tem esse evento histórico real, né, dos navios negros, que, por favor, Pablo. Oi, gente. Então, assim, o Daniel pediu para eu dar uma comentada sobre esse episódio, porque tem um pouco a ver com o que a gente está vendo até agora. Eu diria até, faria um parênteses, dando um plus a mais no que o Daniel estava comentando sobre os filmes anteriores ali, sobre a representação, né, da luta entre o Ocidente e o Oriente, o cara grandão, brutamonte, e o outro sendo um mestre mais técnico e habilidoso, principalmente no sentido de ser uma crítica, uma referência à situação histórica, porque ambos os filmes, o Mestre das Armas e os filmes do Ip Man, eles ocorrem no final do século XIX, começo do século XX, minto, errei, no final do século XX, começo do século XXI, finalzinho de 1800, 1900. E foi quando se intensificou uma grande presença do Oriente, aliás, do Ocidente no Oriente. Né? Vinha a questão da colonização e tal. E esse foi um exemplo da maneira como ocorreu esse contato. Tá? O que é essa situação dos navios negros? Lá em 1825, se eu não me engano, ocorreu uma expedição americana, não, minto, falei errado, 1852, inverti os números, 1852. Os Estados Unidos mandou uma frota para o Japão para fazer contato com o Império japonês. E até o momento, quem gosta de ver coisas sobre samurai e tal, eles estavam naquele período. Era o shogunato, era o período feudal do Japão. Os caras estavam fechados para todo mundo, eles não faziam negócio com ninguém, eles estavam isolados, eles só tinham um porto aberto e eles faziam negócio somente com portugueses, holandeses e eventualmente ingleses, mas muito difícil. Todo o resto, eles não faziam comércio com nenhum outro país. E daí, essa frota americana chegou, eram alguns navios, todos pretos e tal, alguns já tinham motor a vapor. Os caras chegaram na Baía de Tóquio, botaram os navios lá, chamaram o representante e pediram: a gente quer falar com o imperador de vocês, e se não falar, a gente vai dar um canhonaço na cidade de vocês. E basicamente eles apontaram o canhão para a cara do Japão e falou: vocês vão abrir e vão fazer comércio com a gente. Não vão? E assim eles meio que impuseram que o Japão abrisse as portas para o comércio e deixasse de ter essa política isolacionista. E daí
isso acabou causando um grande conflito interno no Japão, que daí acaba virando depois a restauração Meiji, daí o shogunato termina, entra o Império Japonês, em que a figura do shogun perde todo o poder que tinha até então e volta a ser o imperador japonês, a figura mais importante, embora também não seja tão importante assim como ele não era antes, e quem passava a ser o mais relevante era o primeiro-ministro. Mas, de qualquer maneira, foi uma abertura meio às forças, mas que também levou a uma modernização muito rápida do Japão, introduziu muita tecnologia que eles não tinham até o momento, então era só alguma coisa assim que eles sabiam. Eles começaram a fazer tratados com os outros países e assim eles começaram a entrar e se expandir também. Isso foi o que deu um pé para depois o Japão começar a capturar outros territórios e eventualmente não, mas isso levou até o Japão depois invadir a Coreia, invadir a China até a Segunda Guerra e depois toda a treta que a gente já conhece, né? Que é a Segunda Guerra, tal, só nas bombas e tudo mais. Mas, como eu falei, é uma maneira de mostrar, principalmente a força bruta do Ocidente contra o Oriente, acaba sendo meio que uma mostra entre uma força estrangeira colonizadora contra um local que está seguro e está tentando manter um caminho. Assim. Porque depois também isso acontece com o Japão, quando o Japão vai invadir a China, os chineses vão demonstrar os japoneses como pessoas brutas e meio brutamontes. E o chinês é o cara mais de boa. E provavelmente se a China invadir um outro lugar, as pessoas desse outro lugar vão falar, os chineses são brutos. É sempre esse tipo de relação, geralmente. Tá? E é isso. Perfeito. Muito obrigado, Pablo. O Pablo vai voltar, então vocês nem vão poder sentir saudade dele. Buenas. Dando seguimento aqui, outro ponto interessante, né, que eu comentei que inclusive ia voltar, né, tem muita relação com essa ideia da religião, né, e da filosofia de vida que predomina em ambos os lados, onde no Oriente é muito comum, né, a prática do budismo, do confucionismo, do shintoísmo, né, todas mais ou menos na mesma índole, né, no mesmo intuito desse autoaperfeiçoamento, né, de tu poder encontrar o teu próprio caminho para ser a melhor versão de si mesmo, né, enquanto mais para cá, né, a religião cristã, podemos dizer assim, o catolicismo, ele tem um pouco dentro de si, né, embora ainda com essa ideia do autoaperfeiçoamento, né, presente, existe uma espécie de conflito central, né, esse embate entre céu e inferno, né, comumente conhecido, onde nós sempre devemos estar preparados, né, para a ameaça externa de um eterno adversário, né? Como diria o pai de um amigo meu, né? A gente sempre tem que estar de olho no rapaz aquele, né? Para a gente não se corromper, né? Para a gente não cair em tentação, como é popularmente conhecido. E aí a gente chega nesse ponto aqui que também tem várias subetapas, né? Que é a ideia do conflito, né? E como cada lado percebe, né, esse papel. Novamente aqui com a Odisseia e a Jornada do Oeste como exemplo, né, nós temos duas histórias, onde a primeira ali, né, é o Odisseu superando vários obstáculos para eventualmente chegar em casa antes que os autodenominados pretendentes roubem sua esposa e seu reino, né? Enquanto na Jornada pro Oeste, né, a trama, vamos dizer assim, é a peregrinação de um Buda, né, para levar os seus sutras até as terras do sul, né? Inclusive, não sei porque que inclusive não é jornada ao sudoeste nesse sentido, mas enfim. No entanto, né, esse povo do sul, qual eles estão indo até lá, né, embora eles sejam um povo pecaminoso, né,
eles não possuem nenhum refém, eles não têm nenhuma trama nefasta contra os protagonistas, eles não escondem nenhuma profecia antiga de um grande mal que se aproxima, nem nada do tipo, né? Eles meio que nem o Pablo comentou, ele é um pessoal que está lá parado, mas eles sei lá, estão pecando, né? Ou em outras palavras, né, ali na Jornada pro Oeste, né, existe um problema abrangente, mas nenhum conflito abrangente, né, não existe um choque ali. Isso vai se desmembrar, né, futuramente, essas duas estruturas, vamos dizer assim, vão acabar evoluindo para o que a gente hoje conhece, né, como a jornada do herói aqui no Ocidente, né, ou essa estrutura de 3 atos. Tem esse livro do Joseph Campbell, que é super famoso, nós tínhamos ele na sala, inclusive, né, que é o Herói das Mil Faces, onde ele explica bem, né, isso, e que eu definitivamente não vou entrar em detalhes hoje, porque isso aqui por si só já dá uma aula inteira, mas a gente sabe que para cá essa estrutura ficou bem famosa, né, bem conhecida, bem utilizada, enquanto para o Oriente, né, a gente acaba tendo essa outra estrutura que é conhecida como Kisho Tenketsu, né? Ela é um pouco diferente, né? Nesse livro aí que tá bem grande para vocês, o mangá na teoria e na prática, né? Do excelentíssimo Hirohiko Araki, né? Além de criar Jojo, o cara ainda ensina a fazer mangá. Ele esmiuça um pouco mais, né? Dessa estrutura, né, onde o conflito, embora possa estar presente, ele não é necessário, né? Inclusive é por isso que acredita-se, né, que no Japão, né, existam tantos animes, né, existe uma quantidade absurda desses animes denominados Slice of Life, onde os personagens sempre estão lidando com situações mundanas, né, corriqueiras do dia a dia, né, sempre estão cuidando das próprias vidas, digamos assim, e onde nada espetacular, digamos assim, acontece, né, só eles lidando com a vida pacata deles. Bom, também outro assunto que não cabe se aprofundar muito nessas estruturas, mas aqui tem um reforço, né, da ideia de como o conflito, né, acaba sendo meio que um núcleo, né, para a estrutura ocidental, né, tudo acaba meio que girando em torno dele, né, ele acaba se tornando um veículo para a progressão da trama. Aqui tem alguns exemplos, né, do Édipo Rei, né, do de Matar, o Star Wars, onde todas as premissas, né, toda a trama principal da história, né, acaba sendo o conflito, né? Porque, por exemplo, no Édipo Rei, a cidade de Tebas fora assolada por uma peste, né? Então, como é que isso acaba se resolvendo, né? No Matar a mesma coisa. Terroristas tomam conta de um prédio cheio de objetos de valor com o intuito de roubá-los. Como se resolve? Star Wars. Um império opressivo e maligno tomou conta de uma galáxia muito distante, né? Como isso é resolvido? Porque no momento em que tu tira, né, por exemplo, a praga, né, jogada na cidade de Tebas, provavelmente o Édipo nunca ia ficar sabendo, né, que ele tinha casado com a própria mãe, nunca teria se cegado, né? A história basicamente eles seguiriam com a vida normal deles. O Duro de Matar, o Bruce Willis provavelmente ia ter chegado lá para conversar com a ex-mulher deles, iam ter uma discussão, né? O filme também seria basicamente isso. Star Wars é a mesma ideia, né? Se o Império não fosse opressivo e maligno, né? Se fosse só um Império, provavelmente o Luke Skywalker teria mantido a vida pacata dele em Tatooine, né? E nada aqui teria se desenrolado como deveria, né? Inclusive, essa ideia do conflito me lembrou, enquanto fazia, de um easter egg, não, um evento isolado dentro do próprio Porto Artes, na época que nós tínhamos aula presencial, né? Eu lembro que teve uma vez que eu estava jogando Metal Slug 5 lá com outro aluno do Ricardo, e a gente chegou nesse chefe aí, que é o chefe final do jogo, né? Essa entidade cósmica aí, maligna, demoníaca, sei lá. E achei engraçado que o Ricardo viu essa cena, né, da gente atirando nessa caveira do peito aí do bicho, e ele disse, né, que esse jogo
é a confirmação perfeita da teoria dos filmes dos anos 80, né? Onde tu pode resolver praticamente qualquer coisa com o uso de armas. Então, tem bastante essa ideia aqui. Embora o Metal Slug seja um jogo japonês, né? Então, novamente aí uma ideia das ambas as coisas conversando. Já aqui, né, a ideia, podemos dizer assim, do conflito, né? Como o Oriente vê o conflito aqui, ele no fim acaba se tornando, em tese, um veículo para outras coisas, né? Porque esses animes aqui, tomando como exemplo, né? A trama principal, por exemplo, do Goblin Slayer é um herói que devota sua vida a assassinar goblins, apesar do trabalho ser humilde e abaixo da média para a maioria dos aventureiros, né? Então, o clique da história, né, é justamente se questionar o que é que leva um homem a fazer isso, né? Porque, como dito, ele não precisava matar goblins, né? Ele podia matar qualquer outra coisa, né? Para poder ter esse questionamento, né? Como é que um herói que não liga, né, para fama ou para o dinheiro ou para qualquer outra coisa do tipo, né? O que levou ele a ter essa filosofia de vida, né? A mesma ideia no One Punch Man, né? Um herói que atinge um poder além da compreensão humana e se torna uma anomalia poderosa dentro de seu próprio universo, né? Muito do tema principal, digamos assim, do One Punch Man são as crises existenciais do Saitama, né? Ele constantemente infeliz e decepcionado com a vida porque ele basicamente não consegue encontrar um oponente à altura, né? Não são as lutas em si, embora exista aí sim um elemento shonen, né? Mas em tese, né, o núcleo da história seria esses questionamentos do Saitama. E a mesma ideia com o Death Note, né? Um jovem prodígio encontra um caderno que pode matar qualquer pessoa que tiver seu nome escrito nele. Como ele reage a isso, né? Também, né? Todos aqui devem conhecer, né? O pessoal aí do curso de mangá deve conhecer Death Note. Sabe que em determinado momento, até mesmo o conflito com L, né, se encerra e a história prossegue, né? A gente ainda acaba acompanhando o que é que o Light Yagami faz com esse poder, né? Enquanto o L não está dentro da jogada, digamos assim. Então, em conclusão, aqui, né? A gente talvez, né, acabe chegando nesse consenso de que talvez uma descrição mais acurada acerca da diferença entre ambos estilos não seja necessariamente que uma possui conflito e a outra não, né, mas sim que talvez as histórias do Ocidente sejam mais adequadas, né, para explorar os conflitos externos, enquanto as histórias orientais possivelmente são mais adequadas para explorar os conflitos internos, né? Isso não quer dizer de maneira alguma, né, que um estilo é bom ou outro é ruim, muito menos sugerir que uma estrutura é melhor que a outra. E lembrar, claro, também que sempre existirão as exceções, né, dentro das histórias. No entanto, levando tudo isso em conta, fica um pouco mais claro quão poderoso nosso objetivo, o desenvolvimento de cultura e as respectivas visões de mundo que o leste e o oeste possuem influenciam em nossas histórias, né? Essa é a parte mais pesada, digamos assim, né, da teoria, como eu comentei, né, tem uma certa relação com a aula de narrativa nesse sentido, né, quando vocês aí que estão fazendo aula de mangá, futuramente, quem sabe um dia forem criar, né, as histórias de vocês, possam levar tudo isso em consideração, quem sabe, né, procurar explorar as histórias que vocês curtem, né, e poder tirar um pouco de tudo isso delas. Aí aqui a gente tem mais alguns exemplos para finalizar, né? Alguns filmes, né? Herança aí do Ricardo e do Pablo. Boa parte desses filmes aqui eu nem conhecia, mas existem exemplos, né, de filmes muito semelhantes, japoneses que tiveram uma adaptação norte-americana, né? Que a gente tem os Sete Samurais, né? E os Sete Magníficos, ou algo assim. O Kimball, o Leão Branco, né? Que até hoje se discute, né? Se o Rei Leão é uma cópia, né, do Kimba, porque a estrutura das histórias são muito semelhantes em diversos aspectos. Tem o The Ring aqui, que é o Chamado, se eu não estou enganado, né, que também teve uma versão japonesa, posteriormente a norte-americana. Tem os 47 Ronins, né, com o nosso excelentíssimo Keanu Reeves aí, né, um remake de um filme bem antigo, japonês. Mas eu acho que exemplo bacana mesmo é esse aqui, né?
que também, novamente, o Pablo vai dar uma comentada aí para vocês, sobre adaptações hollywoodianas de 2 mangás bem influentes, assim. Ghost in the Shell, o filme é uma porcaria. Putz. Desculpa quem gosta, mas é um exemplo de uma adaptação horrível, baseada num anime. E por sua conta, o anime é baseado num mangá. Quem viu, eu acho que ninguém estava quando saiu o Ghost in the Shell e os alunos foram ver o filme. E eu fui ver junto o filme. Uma grande decepção para quem já viu o anime e para quem já acompanhou o mangá. Mas assim, os dois exemplos, o Ghost in the Shell e o Old Boy, eles têm uma maneira muito clara de mostrar como a adaptação para o mercado americano, norte-americano especificamente, muda bastante coisa no conceito do anime ou do mangá, ou seja lá o que for. O Ghost in the Shell, por exemplo, a parte mangá do Ghost in the Shell, recomendo quem puder comprar o mangá e dar uma olhada, ele é bem legal. Ele difere bastante do anime, do longa. Enquanto o mangá tem uma pegada um pouco mais cômica, tem momentos em que é um pouco mais sério, um pouco mais filosófico, mas em grande parte ele é bem cômico e bem de ação. O longa de animação, ele tem muita ação, mas ele tem uma parte muito, muito filosófica e retrata isso visualmente muito bem. Tem os lances lá da Motoko mergulhar, refletir sobre a cidade, todo o visual da animação ajuda na atmosfera, na reflexão filosófica do anime. O filme live action é muito bonito, ele recriou coisas bem semelhantes à animação, porém adaptou ao roteiro algumas coisas que não ajudaram para contar essa história. Por exemplo, enquanto a Motoko na animação passa por um processo muito interno de realização, de ela ser um androide, ser um robô e tentar entender o que ela está fazendo naquele mundo específico e refletir sobre isso. No filme tem um pouco dessa situação, porém eles provavelmente acrescentaram um interesse romântico, misturaram alguma questão étnica, que não faz muito sentido, mas enfim, provavelmente para abranger e agradar um público maior. O Old Boy tem uma coisa semelhante. O mangá, por ser uma série, são 8 volumes, se não me engano. Por ter uma extensão maior, desenvolve a história eu não lembro o nome do protagonista, mas é basicamente uma história de vingança em que, ao longo dessa série, ele vai construindo a vingança dele, vai tentando descobrir o que ocorreu com ele. Porque, só para quem nunca viu o Old Boy, ele é raptado, ele fica em cativeiro durante vários anos, 20 anos, se não me engano, e ele consegue escapar. Então ele tenta se vingar porque ele quer saber quem prendeu ele. Ele não sabe por quê, nem quem fez isso. E ele começa a procurar o mandante. No mangá, ao longo da série, ele vai se descobrindo quem fez isso, mas ao mesmo tempo ele também vai tendo uma certa reflexão o porquê que ele está fazendo aquilo, ou qual é o verdadeiro sentido dele seguir essa linha até ele chegar no mandante. E aí tem vários jogos psicológicos que ocorrem ao longo da história. A adaptação coreana do mangá é um filme bem legal. Tem claramente um enxutamento da história, porque tem que fazer uma série virar uma parada pequena. Então ela é bem focada na porradaria mesmo, né? Batendo todo mundo lá e tal. Mas ele dá uma sensação muito
incrível do protagonista ser um cara que está buscando vingança e ele está correndo risco de vida ali e ele está querendo, digamos assim, correr o risco de se sacrificar para saber o que vai acontecer depois. A versão americana pega esse mesmo protagonista, dá o mesmo enredo, porém deixa esse protagonista extremamente brutamonte. Tipo, o cara é um trator, ele vai pra cima dos malucos, quebra todo mundo e quase vira um cara meio invencível, assim. O que tira um pouco do perigo que o outro corre. E dele ser um cara meio comum, tentando buscar uma vingança, digamos assim. Então, tem essas duas adaptações que parecem traduzir um filme ou um anime para um outro tipo de mercado. Então, tem bastante a ver com essa questão da cultura. Né? Mas fica a dica, são dois materiais bem legais para vocês darem uma olhada. Tanto o mangá quanto a animação, ou até os filmes. Né? Tá, muito bom. Obrigado aí novamente, Pablo. Adorei a analogia do trator, né? Eu tinha pensado nisso. Muito bom. Na cena do corredor é bem um trator. Né? Tá certo. Bom, dando seguimento aqui, pra gente não se estender muito, aqui tem também um exemplo, né, também da diferença aí das adaptações japonesas e norte-americanas, digamos assim. Tem as séries televisivas, né, Gundam e Transformers, né, robôs gigantes aí que aparentemente têm premissas semelhantes, né, tem muita dentro dos próprios gêneros, né, do próprio Gundam, né, tem vários outros subgêneros, subtramas e outros estilos de contar a mesma história, mas assim, em tese, né, seria uma diferenciação, também graças Rafael, agradeço a ele por ter me elucidado essa questão aí, de que Gundam normalmente ele é classificado como Real Robot, né, seria uma ideia de a história mais focada nos personagens humanos, né, que pilotam esses robôs, né, e como eles lidam com os conflitos da sociedade, né, os conflitos internos deles, né, muito mais focada numa coisa sentimental humana, né, mais pé no chão, enquanto o Transformers seria o Super Robot, né, que seria uma ideia mais fantasiosa, né, a ideia do combate, né, aqui nessa própria imagem a gente tem, né, os polos aqui também se degladiando, enfim. Claro, como eu disse, né, o próprio Gundam também tem as suas próprias séries de Super Robot, mas enfim, essas duas mais conhecidas, né, as primeiras, digamos assim, da sua linha, tem mais ou menos essa classificação. Tem também a ideia dos famosos Super Sentais. Quem cresceu no Brasil vendo televisão aberta deve ter já batido de encontro com Jiraiya, né? Esses Kamen Rider, esse pessoal colorido aí que enfrenta inimigos, né? Tem também esse aqui de baixo, né? Que tá aí o nome impronunciável, né? O Kyoryu Sentai Zyuranger, sei lá, que vocês devem conhecer, né, pra cá com outro nome, né, que são os famosos Power Rangers aí, totalmente quibado, né, do Japão, com uma roupagem bem norte-americana, né, pessoal na discoteca lá, enfim, adolescentes, né, enfrentando seres gigantescos com as suas roupas coloridas, também fez bastante sucesso pra cá. Adolescentes naquelas, né? O pessoal aí deve estar na casa dos 30, se duvidar, mas enfim. Buenas. E aqui meio que se encerra, né? Na verdade, a parte azul aqui das histórias, e a gente vai entrar em outro campo aqui, que imagino que boa parte de vocês gostam e que também tange um pouco mais do visual, né? Que é a localização de jogos, né? Ou bastante aqui, na verdade, de capas de jogos, né? A gente vai poder estar vendo agora bastante coisa, né? Então chegou a sessão galeria aqui da aula, que sempre tem, onde a gente vai poder estar dando uma boa analisada na diferença, né, das capas americanas para as japonesas. E eu acho engraçado porque até aí, essas imagens que vocês devem estar vendo, né,
já existem até memes, né, na internet aí que tiram um sarro, né, de como muda bastante, né, a localização de um jogo japonês para quando ele vem aqui para América, né? Normalmente o japonês acaba tendo um pouco mais se permite ser um pouco mais fofo e agradável, né, em diversos sentidos, enquanto o norte-americano ele tem que parecer algo um pouco mais radical, um pouco mais focado na ação, né, ou um pouco mais, enfim, direto ao ponto. Tem esses pontinhos aqui que eu separei, né, vocês vão acabar notando, né, também uma tendência a jogos daqui, né, terem as capas terem um tom mais realista, enquanto o Japão é mais mangá, né, enfim. Vamos dar uma olhada aqui, né, na parte prática, começando por esses jogos antigos aqui, né. Tem esse aqui também, outro jogo com nome impronunciável, Kakefu Kan no Jumpu Tengoku, né, que é basicamente esse menino aí na quest dele para encontrar as 7 é, ervas milagrosas ou algo assim, né? Então, na década de 80, final da década de 80 ali, né, realmente é bem impensável, né, que seria lançado um jogo aqui com essa capa, né, com esse menino aí claramente japa, né, uma televisão, esses raios coloridos aí. Então, a América achou que seria uma ideia interessante dar uma remodelada nisso, né, e transformar o moleque num cara bem radical aí, com o coletinho dele, os óculos escuros, enfim, né. Tá aí, esse é o menino legal, né, o Kid Cool. Um exemplo aqui onde a coisa inverte, né, que é o Kid Chameleon, não sei pronunciar também, onde é esse menino maneiríssimo aí, né, com as suas diversas transformações, que saiu primeiro aqui, né, a SEGA lançou na América, posteriormente saindo no Japão com essa roupagem mais anime, né, bem anime na verdade, dos anos 90 ali, com tudo desenhadinho e tal, no estilo. Aqui tem um exemplo de um jogo que foi meio que completamente remodelado, na verdade, esse Magical Hat no Butobi Turbo Daiboken. Esse menino aí do chapéu mágico era um jogo bem coloridinho, né? Lembra um pouco aquelas animações japonesas, né? Meio Estúdio Ghibli, Doraemon, esse tipo de coisa. Quando veio pra cá, foi remodelado em Decap Attack, né? Um jogo onde tá uma múmia e tu arremessa uma caveira, né? E não mais o chapéu. Também uma diferença gritante aí nas cores também, né? Tentando deixar um pouco mais sombrio, digamos assim, né? Uma roupagem um pouco mais, bem entre aspas, mais madura, né? Então, tem isso, o famoso caso, né, do Super Mario, que é a capa japonesa bonitinha, com essa ilustração, né, os personagens ali todos bem coloridinhos, e aqui na norte-americana o Mario tá indo de encontro com a morte, né, porque ele tá batendo de cara numa parede, e embaixo dele a gente tem lava, então coitado se deu mal aí. Mas acho que mais interessante é o caso do Super Mario Bros 2, né, porque Super Mario Bros 2 no Japão é outro jogo, né, bem diferente. Quando ele veio para cá, para os Estados Unidos, o pessoal acabou copiando, digamos assim, né, esse jogo japonês que já existia, que chama Doki Doki Panic, e acabou substituindo os personagens principais pelos personagens do Super Mario. Fora que a capa norte-americana é o mesmo desenho, né, da capa japonesa do Super Mario, só espelharam, né, e aí detalhe também interessante, se você notar que o Super Mario usava um macacão vermelho antes, depois ficou azul, mas enfim, fica aí a curiosidade. No Japão também, esse jogo, né, o Super Mario Bros 2 daqui foi lançado lá como Super Mario USA, né, Super Mario dos Estados Unidos, digamos assim, porque, como eu disse, né, lá eles já tinham a própria versão de Super Mario Bros 2 deles. Aqui a gente tem outro grande mascote, né, da década de 90, excelentíssimo Sonic, que embora japonês foi totalmente desenhado, né, para poder ter um apelo norte-americano. A SEGA, a filial da SEGA daqui, né, da América,
se aproveitou bem disso, né? Fez bastante sucesso para cá, tanto que rivalizou bastante com o Super Mario na época. E aqui é uma coisa interessante, né? Dos porquês, né, disso acontecer, mas vocês notam que ele foi totalmente remodelado, né, para cá. Eles não quiseram utilizar o design japonês, né? Eles, sei lá, o Sonic aqui ele tá um pouco mais luminoso, né? Tem um pouco mais de brilho em cima dele, né? Ele tem essa diferença aqui entre os olhos dele, né? essa dobrinha extra, né? A barriga dele também é diferente. Vai saber por quê, né? Também o pessoal também comenta que uma das diferenças do Sonic japonês pro americano, né? São os espinhos na cabeça dele, né? Aqui parece que ele tem um mohawk, como é que é? Me fugiu esse corte de cabelo aqui, né? O moicano, né? Então, outra tendência também, né? Bem comum era deixar os vilões parecerem ainda mais malvados, né? Famoso caso do Robotnik, né? Que no japonês ele tem mais ou menos esse semblante aqui de ser um cara meio doidão, né? Um cara meio maluco das ideias, enquanto o americano, sei lá, alguma coisa muito ruim aconteceu com ele. Ele não parece muito bem aqui com esses olhos de void que ele tem, né? Enfim, tamanho foi o sucesso do Sonic aqui na América, né? Que o terceiro jogo da franquia, aqui também tem a capa japonesa do jogo, aqui tem a capa europeia, né? É, mas o detalhe curioso é que o próprio, né, Michael Jackson aí, possivelmente a pessoa mais famosa, né, dessa década aí, ele participou, né, do desenvolvimento do Sonic, do terceiro jogo, ajudou, né, na composição de algumas músicas, enfim, o pessoal até hoje adora as músicas do terceiro jogo do Sonic, principalmente essa da fase da neve, né, da fase do gelo, que é a Ice Cap Zone. Então tu vê, né, o Sonic realmente eles tinham, ele era um carro-chefe bem importante aqui, né, por essas bandas nessa época. Ele também foi responsável por popularizar, digamos assim, essa ideia do mascote com atitude, né, esses personagens que normalmente no Japão acabam sendo um pouco mais caricatos, né, um pouco mais simpáticos ali. Pra cá eles sempre tinham que parecer um pouco mais descolados, né? Boa parte deles aqui tem um óculos, suponho que isso deixa eles um pouco mais maneiro aí. Então, tem boa parte disso é por causa do Sonic também, né? Que todo mundo queria ter um mascote nessa época, mas enfim, poucos hoje sobreviveram, né? Falando em mascote, a gente tem a primeira, essa diferença aqui dos jogos do Kirby foi a primeira que eu pensei assim, porque quando eu lembro das diferenças das capas dos jogos, eu sempre lembro dos jogos do Kirby, assim, porque eu joguei muito Kirby, possivelmente a franquia que eu mais joguei na minha vida inteira, e eu sempre fiquei me perguntando por qual razão, né, as capas norte-americanas deixavam o Kirby com essa expressão como se ele tivesse um pouco como se ele estivesse brabo, né? Como se ele estivesse irritado com alguma coisa, enquanto nas japonesas ele sempre está com esse semblante alegre, né? Inclusive uma diferença de títulos também, né? O jogo original aqui do Kirby do Game Boy é a Fonte dos Sonhos, né? Kirby é a Fonte dos Sonhos, aqui ficou Pesadelo na Terra dos Sonhos, né? O Kirby Adventure aqui acabou se tornando o Return to Dreamland, enfim. E para além dessa questão, né, de mudar a expressão do Kirby, que em alguns casos até pode acabar distorcendo um pouco o sentido da coisa, né, porque aqui nessa capa ele tá correndo com o tesouro dele, né, enquanto o pessoal tá tentando seguir ele, enquanto aqui, sei lá, de repente o cara roubou, né, o tesouro dos rastros lá. E aqui nessa outra capa, né, também uma ideia bem interessante, né, aqui da ação, né, do conflito iminente aqui, o Kirby ele tem uma espada que ele tem de fato essa espada no jogo, mas dentro da capa ela ocupa um espaço bem significativo aqui, né, inclusive maior do que os próprios companheiros de aventura dele aqui, né, enquanto na japonesa eles são meio que todos razoavelmente ali equilibrados, embora o Kirby realmente tenha aí o protagonismo, né.
É interessante notar essas pequenas nuances aí nas capas e como elas podem apelar realmente, né, para os públicos diferentes ali, como o Pablo comentou nos filmes, né? Tem essa ideia de pescar o público-alvo, né? Enfim. Pokémon também, muitos dos jogos do Pokémon que saíram no Japão não vieram para cá, então a gente nunca viu o Pokémon Green por essas bandas aqui, né? Os jogos de Pokémon, é, o Pokémon Stadium 2 no Japão acabou vindo para cá como Pokémon Stadium, o Pokémon Stadium Gold and Silver acabou virando Pokémon Stadium 2 para cá, então tem uma questão dos jogos também, né? No sentido de censura, né? Os episódios do anime também. É, esse aqui que tava falando com o Howley, inclusive, né? Eles acharam que não ia ser uma boa ideia, né? As personagens femininas estarem piscando, né? Pros protagonistas do jogo, né? Inclusive também aumentaram a saia dessa personagem aqui, tiraram o cigarro da boca do pescador ali. Tem esse episódio aqui, 2 episódios na verdade, né? Bem famosos que foram censurados. Esse aí do Ash, em que ele vai pra Zona Safari e esse tiozinho aí aponta uma arma pra cara dele, né? Esse episódio nunca passou aqui, né, na América e no Brasil, porque, enfim, né, o pessoal achou que não ia ser uma boa ideia ter arma num desenho infantil. E isso acabou deixando um buraco na série, né? Porque eu não sei quem acompanhava Pokémon aí, mas o Ash, ele tinha 30 Tauros, né? Ele tinha 30 Pokémons que eram uns tourinhos, assim, e nunca passou o episódio que ele capturou esses Pokémons, porque é justamente esse daí onde ele foi censurado, né? Tem também o famoso, isso aqui já entrou pro hall da infâmia, né? O episódio do Porygon, onde levou cerca, se não me engano, de 40 crianças, né, japonesas para o hospital, porque tem uma cena no episódio onde tem um flash muito rápido aqui, né, dessas duas cores super fortes, aqui esse vermelho e esse azul intenso piscando freneticamente na velocidade da luz na tela, acabou deixando um monte de crianças numa situação bem, bem ruim, assim, né, e Porygon, por conta disso, nunca mais apareceu também no anime. Enfim. Aqui, a gente chega em outro hall da infâmia, né, do mundo dos jogos aqui. Esse aí, para quem não sabe, né, o Mega Man, esse rapaz aí, baixinho, azul, né, esse robozinho simpático aí, meio gordinho até, né, em algumas imagens aí, que também é conhecido como Rockman, né. Rockman é o nome original do Mega Man, na verdade, é o nome japonês dele, e ele foi projetado com esse nome porque ele tem uma irmã, né, que tá aqui, que é a Ro. Então, ambos os personagens tinham esse trocadilho, né, nos nomes, seria o Rock e Ro, né. Só que quando ele veio para cá, os executivos da Capcom, um dos executivos da Capcom, disse que o nome não era legal e resolveu sumariamente trocar para Mega Man. Mas enfim, aqui o que acontece é a gente poder notar, né, o design do Mega Man e como as capas japonesas tentavam traduzir, né, o sprite dele, né, como ele era de fato, né. E também, né, num estilo bem anime também, né, bem animação japonesa nesse sentido. Quando ele veio para cá, no entanto, ele veio assim, né, possivelmente a capa mais famosa nesse sentido, né, dos jogos é esse Mega Man aqui, que eu vou me ater a não fazer comentários técnicos a respeito do desenho, assim, eu poderia questionar algumas coisas aqui, né, envolvendo iluminação, anatomia, perspectiva, mas eu vou me ater ao fato de que eles trouxeram o Mega Man pra cá como um tiozinho com uma pistola na mão, né, então, não contentes com isso, na segunda capa, né, também ele continuou com uma pistola, né, enquanto aqui na Europa, né, o pessoal até teve um pouco mais de sucesso, na minha opinião, né? Um pouco mais maluco, assim, mas ela cumpre mais ou menos a ideia central do jogo. Né? Eu gosto do Dr. Willy ali, no fundo, meio cabisbaixo, meio triste também. Coisas ruins acontecem com esse pessoal aí, eu não sei dizer o que acontece. E o famoso caso também do Mega Man, da segunda capa do segundo jogo, onde o Mega Man tem um pino de boliche na mão, né? Eu não sei se isso era para ser
o canhão, mas enfim, tá aí nesse Mega Man prateado, sabe-se lá por quê, com o pino ali. Então tá aí, né, a localização ocidental do Mega Man. No entanto, eu acho né, aqui é o ponto, o plot twist da história, né, que, enfim, com o tempo, né, ele foi cada vez ficando mais próximo, né, do design oficial dele, né, no Mega Man 8 ele já estava, né, igual ao design original, né, o Mega Man 7 eu acho né, que ele tá quase lá, mas tem um pouco essa ideia, né, dele ser um moleque meio musculoso aqui, eles acentuam algumas questões que não existem no design original. Mas o pulo do gato para mim aqui são as capas do 9º e do 10º jogo, né? Onde eles realmente abraçaram essa ideia da tosquice, né? Mantiveram o Mega Man com a arma, né, extra aqui, além do canhão dele. E fizeram um trabalho bem interessante aqui, bem caprichado na minha concepção. Eu gosto muito do senso de humor que eles colocaram aqui, né? Quando esses últimos jogos da série aí vieram para cá. Eu acho que é bem interessante assim a gente poder rir das coisas que aconteceram no passado, né? Poder tirar algo. É a famosa frase aquela, né? Se a vida te der limões, faça-la limonada, né? Inclusive o Mega Man tosco lá da primeira capa acabou virando um personagem jogável em um dos jogos do Street Fighter, acho que é Street Fighter vs Tekken. Então tá aí, né? A volta por cima. Outra série famosa aqui, Street Fighter, né? Para quem não conhece, possivelmente o jogo mais famoso, né, de luta de todos os tempos. E como protagonista a gente tem o Ryu, que é esse karateka japonês aqui. E nas capas japonesas ele normalmente ganha o destaque, né? Ele sempre está à frente aqui, sempre realmente o protagonista aqui da coisa, né? No fundo a gente tem o Bison, né? O inimigo da série, né? O vilão da série, né? Só que aqui nos Estados Unidos, aqui na América, né, no caso, o pessoal acabou achando que seria uma boa ideia, né? Preferível para eles que o Guile tomasse a frente, né, nesse quesito. Então aqui a gente tem o Guile, que é esse militar norte-americano, né, enfrentando o Bison, né, que tem outra né, relação, né, das capas. Eu não sei se é intencional ou não, o Ryu tá tomando um cacete aqui do Blanca, mas enfim, aqui tem outra versão, né, do Super Street Fighter 4, só o título, ele é um pouco mais minimalista nesse sentido, né, sem as ilustrações, né, dos artistas originais. E também, né, o famoso filme, né, de 94, com o Van Damme aqui, né, com o Guile como protagonista, né, evidentemente. O Ryu, acho que ele tá aqui no cantinho, né, pequenininho, mas ele tá ali, enfim. Outra diferença, né, também que é interessante, né, e que tem essa relação entre a localização do jogo é o nome dos vilões da série, né. A gente aqui está acostumado a conhecer o boxeador como Balrog, o cara espanhol como Vega e o vilão da série como M. Bison, né? Só que originalmente o boxeador, né? Ele no Japão ele se chama, ele é o M. Bison, né? Ele seria uma homenagem ao famoso boxeador Mike Tyson, né? Só que como os Estados Unidos achou que não seria uma boa ideia, né? Caracterizar um herói nacional deles, basicamente, não um grande ícone, né, deles, como vilão, eles acabaram embaralhando os nomes, né? Aqui o Bison virou o Balrog, né? O Balrog que era o Vega, né, trocou também, e o vilão que era o Vega acabou se tornando o M. Bison, só que aquele não é Mike Bison, né? Aquele é o Mr. Bison. Então eles fizeram uma boa confusão aí, tanto que os fãs hoje, inclusive, apelidaram eles, né, como o boxeador, o garra, o ditador, enfim, para que a gente não tenha essa confusão aqui entre os nomes. Mas enfim, tá aí. Sim, esse aqui é uma curiosidade também, né? Caso alguém aí não saiba, essa série famosa aí, Resident Evil, né? Ela começou no Japão bem antes, na verdade, né? Porque o Resident Evil ele é um remake, digamos assim, né? De um jogo chamado Sweet Home. Difícil pra caramba esse jogo aí do Nintendinho. Eu cheguei a jogar uma época, mas não foi muito longe.
que é um RPG, né, onde tu invade não, tu vai investigar uma casa, né, onde acontecem vários eventos sobrenaturais, né. Aqui tem a diferença das capas, né, aqui em cima as japonesas, embaixo as norte-americanas, né. Eu diria que aqui eu até estava conversando com o Rafael, né? A ideia da capa japonesa é bem interessante até, né? Essa ideia do olho vendo algo bem misterioso, né? Algo que está assustando ele, realmente é bem interessante, assim, mas a segunda e a terceira eu não sei, talvez prefira as norte-americanas nesse sentido aqui, né? Também, né, como muitos aí já sabem, Resident Evil também teve adaptações hollywoodianas, né? Teve trocentas sequências desses filmes aí com a Jovovich, né? Enfim, o primeiro é legal, o resto eu acho meio duvidoso, mas enfim. Final Fantasy, aqui também não só a questão das capas, né? Aqui tem uma questão de ordem cronológica, né? Porque enquanto os 3 primeiros jogos, né, da série saíram no Japão, aqui a gente só recebeu o primeiro, né? Na época em que o 4º jogo da série estava sendo lançado no Japão, eles resolveram trazer ele para cá como o segundo jogo. Então eles intitularam, né, Final Fantasy IV como Final Fantasy II. O 5º recebeu saiu no Japão e não veio para cá. E quando saiu o Final Fantasy VI, ele veio para cá como Final Fantasy III. Então eles também fizeram aí uma confusão nos títulos, né? Porque quando chegou o Final Fantasy VII no Japão, ele veio para cá como Final Fantasy VII, né? Então imagina aí a gurizada norte-americana se perguntando onde raios estavam o 4º, 5º e o 6º jogos da série, né? Sendo que, enfim, posteriormente, né, eles foram lançados depois para cá também, mas eles meio que quebraram essa conta aqui na época do PlayStation 1. Aqui tem também uma questão das capas, né, do Final Fantasy XII e do XV. Esse aqui é o remake, na verdade, né, do jogo. Essa aqui é a capa norte-americana, que agora que quando veio para cá no remake é igual à capa japonesa antiga, né? Só que aí a japonesa nova acabou sendo uma ilustração, né, do Akihiko, se eu não me engano, o nome do artista. Então, novamente, né, o Japão parece ter bastante essa preferência por priorizar os concepts, né, do originais do jogo. Aqui tem aqui é a primeira, eu acho, que entra nesse quesito que eu acho interessante, que é uma questão da sensibilidade, digamos assim, né? Na capa norte-americana aqui, a gente tem os personagens em poses de ação, né? Um ser gigantesco no fundo, as armas prontas, até aquela... o cara tá escorregando pelo capô do carro aqui, né? Como se fosse, sei lá, fazer alguma empreitada de ação muito, muito frenética, enquanto aqui, né, na japonesa a gente tem um pouco mais o espírito do jogo mesmo, que é a jornada desse pessoal, né, no mundo do jogo, né? Então tá aí eles no meio que num dia bem clarinho, né, embora a lua esteja lá em cima, enfim, tentando seguir a jornada deles, seguir em frente aí. Aqui Final Fantasy 6, que é o 3 aqui, né, volta novamente, né, só para elucidar um pouco mais, né, a arte original aqui versus a versão que a gente teve para cá. A versão norte-americana também sofreu algumas censuras, digamos assim, né, as personagens, algumas das invocações do jogo tem consideravelmente mais roupa, aqui, né, um pouco mais de pano cobrindo os corpos delas, enfim. A gente segue para outro RPG aqui, que esse aqui por questão de preferência, né? Eu gosto bastante dessa série, eu acho um pecado capital eles terem negligenciado a arte do Akira Toriyama no primeiro Dragon Quest aqui, né? Colocaram esse dragão verde aqui no lugar, e o mesmo guerreiro, né, basicamente, mas com proporções anatômicas bem mais realistas, né, do que os baixinhos, gordinhos do japonês aí, né, o Mega Man,
personagem do Dragon Quest, que não tem nome, né? Tu dá pra ele. Também segue mais ou menos uma estrutura parecida aí, mais caricato, né? Mais, enfim, mais infantil, de certa forma. Aqui tem também, novamente, né, a arte do Toriyama, sendo as capas dos jogos, né, japoneses. Para cá eles preferem colocar o render dos personagens, né? Aqui na capa do Dragon Quest XI tem também um pouco essa questão do embate aqui. Parece que sempre tem que colocar o lado maligno e o lado, né, do bem aqui, nesse embate eterno. Mais um RPG aqui, o Breath of Fire. As capas japonesas bem mais voltadas para algo da indústria do anime, né? Personagens de mangá, enfim, o protagonista aqui, né, um rapaz jovem, né, adolescente provavelmente, como boa parte dos mangás aí, enquanto pra cá, né, a gente tem algo mais no estilo do Conan, provavelmente, né, um homem, né, um brucutu aí, musculoso, enfim, personagens mais maduros, digamos assim. Aqui tem outra capa que eu acho que é interessante analisar, que é essa do Naruto, né? Ambas as capas aqui têm um senso bacana de dualidade, né? Os personagens se encarando, aí, no caso, opostos um ao outro, em outro sentido também ali. Mas a versão norte-americana aqui parece que um pouco mais preocupada com a ideia do conflito, né? Da batalha, da luta entre os dois, né? Enquanto aqui, novamente, eu gosto bastante dessa ideia da sensibilidade aqui, né? Para quem conhece a história do Naruto aí, né? O Naruto e o Sasuke tem uma relação bem antiga, assim, né? Eles, desde crianças, assim, eles meio que tinham esse conflito emocional, né, entre eles, e eles tinham dificuldade de conversar, né? Claro que traduzido para o mangá isso acaba virando várias lutas, né? Mas a ideia aqui é realmente a ideia deles nem olharem para o mesmo lado, né? Eles estão olhando para lados opostos como se eles não quisessem se entender. Aqui entra o Scarlet Nexus, né? Que, como eu disse, é um jogo do que a gente estava conversando, eu e o Eduardo, né? O aluno da online, que ele estava a fim de comprar esse jogo, e eu fiquei esse modelo, essa capa específica me deixou bem surpreso, porque é um jogo que vai sair, ou saiu agora há pouco, né? Vai sair, eu acho, mês que vem, não, nesse mês. E aí eu fiquei embasbacado do porquê que eles resolveram alterar a capa, né, japonesa, que são esses personagens de anime aqui, sendo que hoje, enfim, o anime já é amplamente disseminado, né, para esse lado de cá, então só achei curioso mesmo assim a razão deles terem alterado a capa, mas enfim, tá aí. Aqui a gente tem um exemplo do PlayStation 1, um dos melhores Castlevanias de todos, né? Novamente parece que o Japão tem um apreço maior pelas artes dos concepts originais, né, dos artistas que criam os concepts originais. Aqui na América a gente tem uma coisa um pouco mais sombria, né, tentando talvez aí dar uma sensação de terror a mais, né, na sensação que o nome, que o jogo passa. Aqui tem alguns exemplos do PlayStation 2, essa aqui é famosa também, né, a versão norte-americana do Ico, a gente tem o personagem, né, em pose de luta, enquanto a japonesa também é uma questão, né, da jornada dessas duas pessoas conectadas num mundo, né, vasto e aparentemente meio vazio, assim, né, meio contemplativo. Aqui tem um exemplo de anime também, né, de mangá, Dororo, que aqui saiu como Blood Will Tell, e no Japão ele recebe a arte original do criador do Blade, que agora me fugiu o nome dele. Coisa parecida acontece aqui nesses jogos de Xbox. A gente tem o Xbox 360, para quem não sabe, é um videogame daqui, né? Ele é a Microsoft, né, e tal. Quando ele lançou no Japão, ele não tinha muito apelo, então parece que existiram campanhas internas lá para trazer artistas, né, e jogos com temáticas japonesas para o Xbox, né? Então a gente tem aqui novamente o Akira Toriyama cuidando das capas, né, da capa do Blue Dragon no caso, enquanto a versão norte-americana também um render aqui, né? A mesma coisa com o Lost Odyssey aqui,
um render para norte-americana. A arte original da capa japonesa é do... Puxa, me fugiu também o nome do criador do Vagabond, o Takehiko. No PlayStation 3, novamente, né, a questão do render 3D para o norte-americano, a arte original para o japonês. Aqui é mais uma questão do sentimento, né? O jogo do Jojo norte-americano é muito mais a questão do embate, da batalha, deles avançando para frente, né? O Dio lá atrás. E aqui, na japonesa, realmente é mais a ideia da coletânea, né? Das várias sagas, com o Jotaro, né? Que é o protagonista mais famoso, digamos assim, né, carregando todos os outros JoJos, né, com ele consigo, assim, então tem um pouco disso. A série Drakengard, para quem não conhece, é uma série de RPG de ação japonês, né, do Yoko Taro. Aqui tem algumas diferenças, né, não sei dizer aqui se existe melhor ou pior nesse sentido, né, aqui em cima a gente tem as norte-americanas, né, as japonesas parecem ser um pouco mais minimalistas, né, nos 3 primeiros jogos da série aqui, somente com o título, né, enquanto aqui parece que tem uma ideia do personagem ter que aparecer. Eu gosto bastante da ilustração da capa norte-americana, embora eu não saiba dizer se esse título aqui está bem posicionado, mas enfim. Nier é um exemplo bem famoso também, porque a verdade é que o Nier original, né, é esse aqui, né, que finalmente recebeu uma localização mais fiel, né, porque o protagonista do Nier original é esse rapaz aqui que cuida, né, da irmã mais nova, enquanto o Nier que saiu um tempo atrás, né, eles acabaram substituindo o garoto por um pai, né, então é a aventura do pai com a filha e não do irmão com a irmã, né, e a capa norte-americana também, né, um pouco essa ideia do Conan aqui, né, um cara num brucutu, né, com a espada imensa e, enfim, a ideia de sempre preparado para o combate. As capas do Nier Automata aqui, né, render 3D, ação, né, inimigos, a capa original um pouco mais contemplativa aqui, né, a arte original, mesma ideia do Nier Replicant, né, que é o remake do antigo Nier. E, por fim, finalmente, né, a gente chega aqui nessa saga que eu não poderia deixar de trazer, né, ultimamente dos jogos que mais me prenderam nos últimos tempos, assim, a série Dark Souls. A gente tem nas capas japonesas aqui em cima bastante, né, essa ideia um pouco niilista, talvez, digamos assim, que o Dark Souls carrega consigo, né, em essência, assim, do mundo, muito agressivo, né, muito depressivo, que tu acaba se aventurando. No entanto, aqui, principalmente na verdade, essas 3 aqui, né, no primeiro exemplo aqui a gente tem o personagem descansando numa fogueira, né, então o Dark Souls também tem muito essa questão de tu poder dar tempo para as coisas e poder aprender a superar elas, né, e nunca deixar essa chama, digamos assim, essa chama da esperança se apagar, né, ou sempre proteger ela com tudo que tu tem, embora o arredor em torno de ti seja opressivo, né? E aqui eu acho que o terceiro jogo é um pouco mais complexa a coisa, né? Mas a gente tem um fundo aqui, né? Partindo de um escuro para um claro, né? Que tem toda a relação com o jogo também, né? Do final da saga trazer um ponto para que a gente possa pensar no futuro, né? Não deixar um pouco essas coisas para trás, essas coisas que vieram para trás e seguir por caminhos novos, né? Aqui as norte-americanas, principalmente nos 2 primeiros jogos, né, Demon Soul e Dark Soul, acho que a ideia da alma, né, eles têm que, por alguma razão, parece que é obrigatório, né, ter um pouco dessa ideia do espectro fantasma, né, representado aqui, ou o personagem preparado para enfrentar os perigos, né, desses fantasmas. Aqui na capa do Dark Souls 2 tem um pouco disso também, embora um pouco mais confuso aqui, né, o personagem indo em direção a um nevoeiro, né, uma empreitada aqui,
E, cara, desculpa, mas a capa do Dark Souls 3 é um pouco patética, assim, eu tenho esse jogo e eu acho muito feia essa capa, que é basicamente um modelo do personagem parado, justamente como eu e o Ricardo, e a gente que dá aula aqui, Pablo também, pede para vocês não fazerem os personagens, né, que é algo completamente sem vida nenhuma, né, então um fundo meio vazio ali, acho muito triste, né, como a capa japonesa tem todo um significado aqui meio que se perdeu, né, na capa norte-americana. E enfim, por fim, deixa essa adaptação aí também icônica, talvez alguns de vocês conheçam aí, de uma grande franquia japonesa quando vem pra cá, sofre algumas alterações aí, mas falei bastante, gente, até que não foi tão comprida assim, deu mais ou menos aí no tempo que eu tinha programado e é isso aí, gurizada. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem comentar qualquer coisa, fiquem à vontade. E é isso aí. Tá aí a aula do Ocidente versus Oriente.